Artigo 5º do CPC. Vamos lá. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Veja bem, a boa-fé é um princípio absoluto para a atuação nos processos judiciais. A boa-fé não deve ser só do advogado, ela deve ser também da parte dos juízes, dos promotores, de todos. A gente não pode ter malícia, tá? Mas eu também acredito que você precisa ter uma certa estratégia jurídica reversa, tá? O que eu falo? Você não está agindo de má fé, mas você precisa fazer certas coisas para poder garantir o direito do seu cliente, tá? Má fé, gente, está relacionada a mau caratismo, tá? Não a utilizar a estratégia jurídica reversa. A má fé processual é a conduta desleal dentro do processo, tipificada no artigo 80 do CPC de 2015. Ocorre quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa o processo para objetivo manifestamente ilegal, cria embaraços à efetivação de decisões judiciais, interpõe recurso com propósito manifestamente protelatório e a consequência é objetiva, multa de 1% a 10% do valor da causa, está lá no artigo 81 do CPC, independentemente de dolo, basta a conduta objetivamente desleal. Então, a gente precisa dosar isso, tá? Você não pode ir com muita sede ao pote, porque você pode ser considerado má fé e isso trazer prejudicialidade à sua carreira. Já a estratégia jurídica reversa, ela não é um instituto legal, é um conceito doutrinário e prático que descreve o uso lícito e criativo de instrumentos processuais de forma não convencional para obter vantagem legítima. Exemplos clássicos, vou falar para vocês. O réu que reconvém com pedido que inverte a posição de força. Que é isso? É aquele réu que está contestando a ação e ele pede uma reconvenção e reverte uma decisão a seu favor. O devedor, outro segundo exemplo, o devedor que apresenta uma ação declaratória no meio do processo de execução. Isso não é errado, não é, má fé. Isso é o quê? Tentando provar as suas alegações. Então, é uma estratégia reversa. Terceiro, usar o próprio argumento do adversário. Você pode usar assim. O autor juntou uma jurisprudência, uma decisão, e aí você usa ela para reverter as alegações. Isso é perfeitamente aceitável. E quarto, né, você requer uma produção de prova que aparentemente beneficia o adversário, mas expõe uma contradição. Por exemplo, num processo de estudo psicossocial de guarda, né, de menores. O estudo psicossocial, ele faz toda a avaliação a favor da mãe e no final ele recomenda que a guarda seja do pai. Isso é contraditório. Então a gente pede para refazer a prova pericial para poder o quê? A produção da prova vai precisar esclarecer esses pontos controversos, porque senão não faz sentido você ficar falando do laudo todo que favorece a mãe e no final você recomendar ao pai. Isso gera um suposto favorecimento ao pai. Será que não houve algum favorecimento financeiro pericial aí? Que você entendeu muito bem o que eu quis dizer. E quinto e último, que é muito utilizado, que é a exceção de pré-executividade, que é o quê? Para forçar o credor a se revelar antes de embargar. Então, a gente já entra com essa ação para meio que desmascarar a outra parte antes dela embargar, entrar com embargos à execução. Eu vou falar mais disso, tá, gente? Então, vem comigo que eu vou ensinar mais direito processual para vocês.